Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante. Esse programete que a cada semana vem aqui produzir um conteúdo bacaninha para você ouvir, proporcionando alguns debates interessantes e instigantes sobre os mais variados assuntos que possam ser abordados em uma hora aqui. Eu sou Pablo Magalhães. E estou aqui acompanhado dele, o coach da prosperidade que vive na beira do Rio São Francisco, Kleber Roberto. Eu não sei quem é essa pessoa não, que você está citando aí não. O meu coach é só coach da revolução, de tacar fogo em banco e vai por aí. Estou aqui também com ele, o Red Pill mais famoso de Minas Gerais, Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí na área novamente, mas sem Red Pill. Não temos. Construindo riqueza com lentes nos dentes, né? Bebendo Campari. O quê? 100 mil gastos num único dente só na segunda-feira, entendeu? Mas 100 mil gastos na semana que vem no outro dente. Assim a gente vai fazer um por um. É por semana, é porque o rendimento tá caindo assim, ó. Tá demorando a cair, sabe? Aí e cai 500, 700 mil. Então assim, como tá demorando pra cair, eu vou fazendo aos poucos. Meu Deus do céu. E estamos aqui com ela, a mulher que acompanha as águas de março fecharem o verão diretamente de São Paulo, a senhora Catiane Bispo. Olá pessoal, bom estar aqui com vocês novamente e ando lavando toda a louça para não tirar a energia masculina dos meus colegas. Maravilhoso esse vídeo, maravilhoso! Sabe o que eu acho interessante? A galera criou um fetiche por fingir que está num podcast, né? E fingir que tá falando a coisa mais importante do mundo ao som de alguma música épica, não é? Cada semana é um 7-1 diferente pra gente, né? Não é fácil mesmo. É, porque esse vídeo mesmo é uma música épica, aí ela, você não tem que mandar seu marido lavar os pratos, sabe por quê? E rindo, né? Meu Jesus amado. Eu fico ela tem mais convicção falando isso do que eu, tipo assim, falando qualquer coisa que eu entenda, entendeu? Ela tem muita convicção, cara. Ai, olha, eu sei que tô no buraco, tô no fundo do poço. Eu lavo prato, lavo roupa, então não sou mais nem beta, eu sou o quê? Já caiu o pinto já, Kleber, já caiu o pinto. Já era, tô ali no alçapão do fundo do poço. Não pode, Kleber, não pode. E eu fico pensando aqui, se eu não lavar prato, porque eu tô em São Miguel sozinho, né? Se eu não lavar prato, o que é que vai acontecer? Eu vou virar pilhas e pilhas de prato aqui. Mas eu vou manter a minha masculinidade, né? Minha avó dizia, vai lavar os pratos, não, o pinto não cai não, vai rapaz, vai lavar os pratos. Falava bem assim. Agora descobriu que na verdade cai sim. Pois é. Uma pessoa influencer falou isso. Já era. Sua avó te estragou. Pois é. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez nessa alegria tamanha, tremenda, né? Para mais um episódio especial Geopolítica na Latinoamérica. Vamos bater um papo sobre o que está rolando no nosso querido continente, na Pachamama, né? Vamos tentar entender, né, o que é que está rolando nesse continente maravilhoso e rico que é o nosso continente, a nossa Latinoamérica. Vamos passear sobre alguns temas. Eu vou tentar adivinhar, né? Eu acho que a gente vai falar mais sobre Peru e Argentina. Mas antes, vamos para alguns recadinhos básicos aqui. É o seguinte, você que nos ouve a cada semana, curte aqui, né, acompanhar essas conversas enquanto lava seus pratos, você que não é Red Pill, mas, né, tá aí lavando pratos e tudo mais, saiba que você pode nos ajudar a chegar a mais pessoas, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, pessoal. Vocês que já estão aí com o seu smartphone
você já aproveita e não faz que nem a gente, né? A gente ficou embaçando com esse episódio da Latinoamérica e tá aí com a pauta de 300 páginas de coisa. A gente não sabe nem por onde começar. Você já aproveita que não vai perder tempo. Já abre o seu aplicativo. Aquele que tem a opção de colocar 5 estrelas, você já dá 5 estrelas no historiante. Aproveita. Curte os episódios no aplicativo que puder curtir. Você já compartilha aí nos seus stories, naquele grupo ali de WhatsApp que tem gente interessada nesse conteúdo. Enfim, você já sai divulgando a palavra sagrada aqui do historiante aí para as mentes que estão buscando conhecimento. E realmente a gente tá com uma pauta aqui gigantesca porque a gente embaçou, viu, Latinoamérica. E Felipe Monsanto traz novidades, né? Eu trago novidades, não só novidades, mas parcerias também. A gente renovou a nossa parceria com a editora Contexto por mais um ano. Ela está como nossa parceira, ela não soltou a nossa mão, como o Kleber já falou aqui e o Pablo já falaram aqui, e vem com novidade. Se você quiser desconto na editora Contexto na compra do seu livro, você pode usar o cupom do Historiante. Nós ganhamos um cupom e você pode utilizar ele com desconto. Basta você escolher os seus livros, os vários livros que você vai comprar, e na hora de realizar o pagamento você usar o nosso cupom. O cupom do Historiante é Historiante20. Historiante 20, numeral, né, gente? Então vamos lá. Se você quiser usar o nosso cupom, de novo anota aí, Historiante20. Faça suas compras na editora Contexto, compre os seus livros e use o nosso cupom de descontos lá. É isso aí, a parceria aí com os queridos amigos da Contexto, que eu acho que já vai pro 3º ano, né, Kleber? Isso mesmo, para o 3º ano já. Lembrando que esse cupom, para você não ter dificuldade, vai estar na descrição. Aí você só dá aquele velho e bom copia e cola. E um detalhe, o desconto ele não é só para apoiador, ele é para todos os ouvintes, tá bom? Então assim, às vezes você acha que é só para apoiador, não é. Todos os ouvintes têm direito ao desconto. Pois é, apoiador pode ganhar um livro da Contexto, né? E aí no sorteio... Exatamente. A gente mesmo já fez um history de um livro que ele é bom, esse livro sobre a pré-história no Brasil. Para quem está buscando conhecer sobre os primeiros povos que habitaram o Brasil, ele é muito bom, é referência. E vai estar no sorteio mensal de livros. E não querendo puxar um pouco a sardinha também, mas tem uma coleção maravilhosa coleção de relações internacionais aqui também, com 10 livros, que vale super a pena também. Olha, deixa aqui a sugestão. Eu já tô namorando uns aqui também para poder comprar depois. Já vai todo mundo sair com a cesta cheia aqui de livro da Contexto. Bom, galera, vamos para o nosso giro de notícias, né, Catiane? Bora lá, Pablo. G1. Inflação na Argentina chega a 102,5% e é a maior em mais de 30 anos. A inflação da Argentina chegou a 102,5% no acumulado em um ano, informou o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, INDEC, do país nesta terça-feira, dia 14. É a primeira vez em mais de 30 anos que o índice de preços do país supera a barreira de 3 dígitos, atingindo o maior patamar desde setembro de 1991. Veja, fuga de ministra corrupta gera crise diplomática entre Argentina e Equador. Em mais um passo de uma crise diplomática, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, declarou na terça 14 o embaixador argentino em Quito, Gabriel Fux, persona non grata, dando 3 dias para que o diplomata deixe o país. A decisão foi tomada depois que Maria de Los Angeles Duarte, ex-ministra equatoriana condenada por corrupção, fugiu para a Venezuela, depois de conseguir sair da embaixada argentina em Quito, onde ficou por mais de 2 anos com seu filho menor de idade. Le Monde Diplomatique. Moeda única do Mercosul, surreal ou superação? Durante o encontro de líderes da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, os presidentes do Brasil e da Argentina declararam conjuntamente que a reindustrialização das economias será prioritária, fomentando empregos de qualidade e investimento em inovação.
Ainda afirmaram que a integração entre as cadeias produtivas ajuda a mitigar choques externos, como os ocorridos durante a pandemia, e que por esta razão é importante evitar estar subordinado a fornecedores externos, garantindo itens essenciais ao bem-estar das nossas sociedades. Contudo, o que mais chamou a atenção nesse evento foi a ocorrência de diálogos acerca de uma moeda única local para transações com países do bloco, principalmente Brasil e Argentina. Essa moeda seria chamada de SUR, em referência ao bloco econômico dos países deste acordo, Mercosul. Brasil de fato. Lula e a segunda onda progressista na América Latina. Em um século que tem sido e continuará por muito tempo marcado pela disputa geopolítica entre a tentativa dos Estados Unidos em garantir a manutenção de sua hegemonia e a ascensão chinesa, escudada pela Rússia, a América Latina e o Sul global ocupam um papel central pela riqueza de bens comuns da natureza, objeto do desejo e da ganância do capitalismo verde. Controlar politicamente este território implica em acessar com facilidades produtos agrícolas, minérios e hidrocarbonetos convertidos em commodities. G1. Justiça dobra pena de prisão preventiva de Pedro Castillo, ex-presidente deposto no Peru. Um juiz peruano ampliou de 18 para 36 meses a prisão preventiva do ex-presidente deposto Pedro Castillo. Castillo foi detido em dezembro acusado de uma tentativa de golpe de Estado. Ele havia anunciado a dissolução do legislativo, mas foi deposto no mesmo dia. Com a nova decisão, o ex-presidente de 53 anos deverá permanecer atrás das grades até dezembro de 2025, enquanto aguarda investigação pelo Ministério Público do país. Pablo, tá contigo. É isso aí, então vamos lá para o nosso editorial. Há quem diga que estamos em uma segunda onda de esquerda ou progressista na América Latina. Essa segunda onda emerge num cenário de correlações de forças externas e internas menos favoráveis. E como os presidentes do Chile e do Peru, o Gabriel Boric e o Pedro Castillo, sabem muito bem, vitórias eleitorais não são necessariamente vitórias políticas em sua totalidade. Em comum, os novos governantes chegaram ao poder com alianças complexas, jovens ou muitas vezes frágeis, algumas delas com setores de direita, como a própria candidatura do Lula aqui no Brasil. Alianças que se formam debilmente ou não se formam em torno de programas, carregam desde o nascimento tensões e contradições entre as diferentes forças sociais que as compõem. Essa fragilidade das alianças é bem evidente, na verdade. Vamos tomar como exemplo o caso do Peru. O país vem enfrentando uma forte instabilidade política por um longo período. Nos últimos 30 anos, todos os presidentes peruanos foram investigados ou condenados por corrupção. Esse passado continuou a atormentar o país no final de 2022 e início de 2023. No dia 11 de abril de 2021, para surpresa de todos, um desconhecido venceu o primeiro turno da eleição presidencial peruana, com 18,92% dos votos. Foi o Pedro Castillo, descendente de indígenas, natural de uma das cidades mais pobres do país. Sua vida representa uma afronta à elite política de Lima, muitas vezes racista, sempre neoliberal, acostumada a dirigir o país sem ter de se preocupar com o mundo rural e pronta a remeter qualquer projeto de esquerda aos excessos dos guerrilheiros do Sendero Luminoso. Muito rapidamente, a burguesia peruana ativou as várias alavancas de seu poder de fato na sociedade para impedir a ameaça Castillo, esse caipira comunista, entre aspas, que pretendia convocar uma Assembleia Constituinte e falava de transformação social. No ano passado, Castillo dissolveu o Congresso e decretou um governo de emergência. Isso ocorreu em meio à votação do terceiro processo de impeachment que o parlamento procurava imputar a Castillo. Entretanto, esse mesmo Congresso ignorou a atitude presidencial, aprovou o impeachment e o destituiu do cargo. Logo em seguida, Castillo foi preso por tentativa de golpe, incapacidade moral e corrupção. Com a prisão do ex-presidente, assumiu em seu lugar sua vice, a Dina Boluarte. Sem apoio do Congresso e principalmente da população, iniciou-se aí uma onda de protestos no Peru. Além das tensões políticas, há os questionamentos, de modo geral, sobre se de fato esses governos progressistas dessa segunda onda, no século XXI,
esses governos progressistas teriam capacidade de lidar com os problemas econômicos crônicos desse início de século. Na Argentina, país governado por uma coalizão de centro e de centro-esquerda, chegou a 102,5% a inflação no acumulado em um ano, assim como foi informado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo, INDEC, lá do país. A Argentina já vinha enfrentando um cenário de juros muito altos. Nos últimos 12 meses, encerrados em 2022, o índice de preços atingiu 94,8%. E lá, tal qual no Peru, nós temos uma liderança de esquerda ou progressista envolvida em um processo de corrupção. Cristina Kirchner, talvez a maior liderança progressista da Argentina, tal qual Castilho, passa por um processo jurídico, judicial de corrupção, que em muito cheira ao lawfare que aconteceu no Brasil com o Lula. Bom, vou devolver para vocês para a gente girar essa mesa perguntando o seguinte, minha gente, dentro desse cenário, de um modo geral, como é que vocês conseguem enxergar essas dinâmicas de poder que rondam a nossa Latinoamérica? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. A gente pode analisar essa dinâmica que está ocorrendo nesses elos de poder aqui na América do Sul, com tanto a utilização desse lawfare em vários momentos, infelizmente, e isso acarreta muitas vezes na fragilidade das próprias instituições democráticas, como ocorreu aqui no Brasil mesmo, que após a utilização dos mecanismos jurídicos para tirar um candidato que venceria na eleição em 2018, no caso Lula, foi retirado da eleição sobre acusações que foram até retiradas pela justiça. E com essa retirada de Lula da campanha eleitoral, nós vimos a ascensão de um candidato de extrema-direita, Bolsonaro, que realmente ameaçou a democracia brasileira. E com a utilização do lawfare em vários pontos, em várias situações, acaba ocorrendo esta fragilidade nas políticas e nas democracias da América do Sul. Lembrando que muitas delas passaram por períodos ditatoriais, ou seja, não são períodos democráticos centenários, são períodos democráticos de uma, digamos, curta existência, de uma existência recente. E nessas dinâmicas de poder, a gente vai ver um passo bem importante agora na Argentina, neste ano, já que vocês viram no início, falando sobre o giro de notícias, a alta inflação de lá, nas matérias, nos artigos que estávamos estudando, a gente viu que a Argentina está passando por um período de seca, como na reportagem da CNN, que fala que a Argentina está com a seca sem precedentes e atinge agricultores e a economia. E aí a gente lembra que este ano vai ter eleições na Argentina, terão eleições para os municípios e o legislativo, ou seja, um período em que a Argentina está sofrendo com a sua economia, como no giro de notícias, uma inflação com mais de 100%, e agora com essa seca, e tudo isso acarreta em um ano eleitoral. Ou seja, a gente pode acabar vendo a Argentina nessa eleição para o legislativo e para os municípios tendo uma, digamos, não diria um impacto, mas teria
uma modificação no cenário político argentino. Com relação ao Peru, nas próprias reportagens que estávamos lendo, a gente já vê a questão da direita, né, se solidificando e colocando a escanteio, vamos dizer assim, os partidos de esquerda. Mas lá no Peru é uma situação bem complexa, bem complicada, que envolve desde questões relacionadas à própria Constituição, que é ainda do tempo do Fujimori, como também dessa própria utilização do lawfare em prol de governos de direita, como está ocorrendo aí no Peru. Interessante falar sobre a questão da Argentina, porque a Argentina é apenas um recorte aqui das políticas de FMI, né, do Banco Interamericano também de Desenvolvimento, do endividamento, né? Então, tudo os desdobramentos desse endividamento da Argentina, a gente acompanha até hoje. Eu vou focar um pouquinho o meu comentário falando sobre a questão da moeda, né, dessa sugestão da moeda e por que isso é interessante para a Argentina também. Não que não seja interessante para a gente, mas é muito mais interessante para a Argentina. Bom, o Brasil e a Argentina elas fazem parte do Mercosul, né, que foi ratificado em 94 através do Tratado de Assunção. Né? Então, se começou com a Argentina, Brasil, Paraguai e depois o Uruguai. Atualmente, além desses 4 países, tem a Venezuela, que está suspensa desde 2017, e a Bolívia, que agora está em processo de adesão. O Mercado Comum do Sul é um bloco econômico regional. Isso quer dizer que são associações que os países fazem justamente para o desenvolvimento social, político e econômico local daquela região. Então, essas alianças elas são basicamente para ajudar os países a se desenvolverem, enfim, é como se fosse uma ideia de cooperação mesmo, né? O bloco econômico ele surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial justamente para que os países pudessem voltar à economia, se ajudarem mutuamente. O Mercosul, né, que é o Mercado Comum, ele é um bloco econômico que ele visa algumas concessões entre os países, entre elas uma tarifa que a gente chama de tarifa aduaneira alfandegária. Quando um país vai comprar de outro país, eu vou ser assim bem breve, tá? Um país vai comprar do outro, eles têm que ter uma moeda de transação. E essa moeda, atualmente, é o dólar. Não é novidade para ninguém, né? Por mais que você fique numa caverna por 2, 3 semanas aí, do que está acontecendo com o dólar. Os Estados Unidos está imprimindo muita moeda, já não se tem ideia de se o lastro dos Estados Unidos, do dólar americano, de fato corresponde ao que eles dizem que tem em reserva, né, porque o lastro de uma moeda é em ouro. Se sabe que os Estados Unidos está endividado, então você colocar o dólar como moeda de transação dentro do próprio bloco já se torna um risco econômico, justamente porque, ao que tudo indica, os Estados Unidos vai cair como o maior império logo mais. Então, eu acho que essa ideia de moeda única, por mais que tenha sido atacada por muitos, é uma ideia interessante. A China já vem fazendo isso com seus parceiros, mais de 100 países já está começando a negociar já com a moeda chinesa, justamente por isso. O SUR, né, o nome da moeda seria o SUR. Então, assim, falando sobre o bloco econômico, sobre essa moeda única, é interessante para dar força ao bloco e ajudar mais os argentinos, né, que estão vivendo uma inflação extremamente alta, e eu acho que vai ficar nesse endividamento que eles têm, né, que eles, enfim, então agora estão recebendo orientações de como eles lidam com a economia, está endividado, a safra deles também está comprometida. Então, acho que essa moeda única pode sim ajudar os Estados Unidos e, mais do que isso, pode voltar à influência política que a gente tinha e a gente perdeu nos últimos 7, 8 anos. Então, falando sobre o SUR, vejo isso com muito bons olhos, assim, só que precisa se tomar cuidado, principalmente pela questão dos fluxos financeiros, né? É interessante ajudar, é interessante ter essa ideia de integração, mas precisa tomar cuidado para saber se isso vai nos ajudar, tanto quanto ajudar os nossos colegas, né, os nossos países vizinhos aí, integrantes do Mercosul e os associados também, que aí vem entre a Chile, entre a Peru, enfim. Agora falando sobre a situação do caso da embaixadora,
a embaixadora equatoriana. É uma situação muito... Argentina, né? Desculpa. A embaixadora equatoriana é interessante porque, assim, o embaixador ele é nomeado pelo presidente da República, né? Então, ela ficou 2 anos e a gente acompanha pouquíssimo do que acontece no Equador, verdade seja dita, né? Infelizmente, as pautas é muito mais voltada para Estados Unidos e Europa por aqui. Mas essa situação de conflito de alguns países da América Latina, não vou falar só da América do Sul, ela é muito grave, né? Vou dar um exemplo aqui do que o Equador, a gente sabe, é sabido que o Equador ele tem guinada à direita, diferente dos outros países aqui da América do Sul, principalmente, ele tem guinado muito mais à direita. Então, esse apoio, às vezes, a embaixadores que tentam ser um pouco mais progressistas acontece dentro aqui dos países. Hoje, inclusive, a notícia recente, do dia que a gente está gravando, 16 de março, Daniel Ortega ele convidou a embaixadora a retornar, justamente por um posicionamento que o Brasil deu. Então, a Lorena Del Carmen, ela vai voltar, o Daniel Ortega, da Nicarágua, ele pediu para a embaixadora dele voltar. Isso é uma resposta clara de um país de que ele não está gostando da atitude do outro país. No caso, então, a ex-ministra, no caso, você está falando, né? Que, assim, a Maria de Los Angeles, ela era ex-ministra, ela fugiu para Venezuela. Aí ela ela vai retornar agora, correto? Gente, então eu tô confundindo, porque o caso que eu tava falando era justamente Ela era ex-ministra. Ela era ministra. Ela era ex-ministra, ela era embaixadora? Ela era ex-ministra. Ex-ministra. Desculpa, ela era ministra. Tá, isso. Não, desculpa. Então, na verdade, ele chamou o embaixador declarou o embaixador como persona não grata justamente pelo apoio, né, que recebeu do... tá, desculpa, então eu confundi. Então, você expulsar o embaixador de um país que deu apoio a um outro político, né, a outra pessoa, é uma forma do Estado estar dizendo, eu não gostei da sua atitude, então por isso eu estou pedindo para o seu embaixador voltar, que é o representante daquele país, né, no Estado X. Do mesmo modo, Daniel também Ortega, né, que é hoje o presidente da Nicarágua, chamou também a embaixadora do Brasil, da Nicarágua aqui no Brasil, a Lorena Del Carmen, justamente para retornar a Nicarágua, justamente pelo posicionamento do Brasil na semana passada de estar oferecendo apoio a pessoas que estão saindo, né, fugindo da ditadura que está se vivendo na Nicarágua. Então, assim, é a primeira posição mais forte que o Brasil se toma nesse sentido mesmo, sim, o governo Lula, inclusive, não era esperado que ele tivesse esse posicionamento. Então, saída de asilo político, né, e pessoas que têm um interesse em fugir de determinado estado, por, enfim, perseguição, qualquer tipo de ação, é muito interessante, principalmente essa guinada que o Lula está dando, que não era esperada, inclusive, né? Inclusive, de algumas lideranças do PT já tinham, né, mandado apoio para Nicarágua, etc., hein? Que foi um motivo de muita polêmica na campanha. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu acho que eu já falei bastante, mas só dando mesmo recorte aqui, eu acho que de blocos econômicos e essa postura de expulsar o embaixador, ou chamar para declarar a pessoa não grata ou chamar para consulta é muito sério, assim. Então, não estou gostando dessa atitude, vem de volta para casa, assim. Uma coisa que me chama muito atenção nessa questão da crise na Argentina, de tudo que a gente tem passado, que a Argentina tem passado, na verdade, né, é que, assim, a gente olha muito a questão da Argentina e fala assim, olha, a gente não quer ficar, né, a gente vê a direita falando isso, o Brasil vai virar Argentina, o Brasil vai virar Venezuela, enfim, por aí vai. Como a Catiane falou agora há pouco, o bloco que a gente tem, ele é para unificar e ele é para fortalecer a nossa região, para que a gente, em momentos de crise, a gente possa estar seguro, possa estar com uma resistência maior e enfrentar isso de uma maneira melhor. A crise na Argentina, ela afeta a gente em alguns pontos. Na migração das pessoas da Argentina para o Brasil, em busca de trabalho, em busca de uma oportunidade melhor, alguma coisa assim. A economia do Mercosul, ela enfraquece, e enfraquece também a política de lá, que é algo que também indiretamente acaba afetando a gente. Então isso é muito complicado. Eu até olhando agora há pouco, eu vi até uma chamada a respeito, né? E aí a gente teve aqui no Giro de Notícias falando sobre a seca, falando sobre
a economia, a inflação, perdão, muito alta lá. A Argentina hoje deixou de ser um estado no Brasil, que é o Mato Grosso, ultrapassou a Argentina na exportação de soja. Um estado, que é o Mato Grosso, produz mais soja do que a Argentina no mundo. Então, assim, a gente vê como que isso tem afetado, né? A economia da Argentina está enfraquecendo, está passando a duras penas já há alguns anos e tem sofrido baque atrás de baque, né? Eu acho que o nosso alerta ele precisa ficar bem aceso, não para a gente não se tornar uma Argentina, mas sim para a gente tentar fortalecer o bloco e tentar sair da crise junto. Então eu acho que até a criação dessa moeda, a utilização dessa moeda possa ajudar nesse fortalecimento, possa unir mais o bloco e dar mais sustentabilidade economicamente, inclusive para o Brasil. Já na questão do Peru, eu chamo muito a atenção a respeito da proximidade com a extrema-direita, o quão isso é perigoso, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios, quando Castilho tentou dar o golpe de Estado, como tudo aconteceu e como que se repete a história, né? O chame... não me fugiu a palavra agora, mas assim, a paquera com a extrema-direita, igual a atual presidente, né? Ela tem conversado, tem jogado com a extrema-direita, com a direita, na verdade, até para poder se fortalecer e tentar uma reeleição. E o quão isso é perigoso, né? O quão isso é perigoso não só para o país, mas também como para todo o bloco, como que isso ameaça muito a gente. A advogada do diabo, eu acho que a Dina está tentando ser razoável num país em ebulição, assim. Embora os apoiadores do Castilho não digam isso, principalmente digam que ela está flertando, eu vejo a Dina como uma figura apaziguadora de um conflito que está acontecendo no Peru, né? Ela está conversando com a extrema-direita, obviamente, né? Porque ali, tanto o judiciário quanto o legislativo, eles estão se unindo justamente para impedir que qualquer tipo de avanço social, principalmente para a população rural, avance. E o Castilho se isolou, né? Tentou dar uma guinada mais à direita, se viu isolado e acabou, infelizmente, dando um tiro no próprio pé. Então, acho que a Dina está tentando fazer essa mediação, porque são eles mesmos que controlam todas as pautas legislativas, né? O problema é que quando você negocia com a extrema-direita, existe um alto risco de você se lascar. Exatamente. Vi de Brasil, vi de Estados Unidos, vi de Alemanha, vi de vários lugares aí perigosíssimos, onde a extrema-direita é perigosíssima. A direita, na verdade, burguesa, peruana, é a mesma direita que apoiou Fujimori durante a sua ditadura por quase 10 anos, né? Fujimori fez a ditadura dele no Peru, acho que é isso, 10 anos. Inclusive, quem nos ouve, eu acho que se você nos acompanha há muito tempo, você já ouviu a gente falar sobre Alberto Fujimori aqui no podcast, quando a gente estava falando ainda sobre o processo eleitoral que acabou com a eleição de Pedro Castilho no final, né? O Peru foi governado por um cara que se apresentou como outsider, chegou ao poder com um discurso de renovação, um discurso tecnocrático e no final das contas instituiu um governo ditatorial que, dentre vários mecanismos de repressão, esteve a esterilização em massa de mulheres populares, sem inclusive qualquer aviso a elas ou qualquer consentimento delas sobre essa questão da esterilização. Enfim, temos lá um processo político muito complexo no Peru que tem a direita burguesa como um fiel da balança, infelizmente. Porque no final das contas, ao fim e ao cabo, quem governa de fato o Peru continua sendo esse grupo extremamente conservador, extremamente burguês, que não saiu do poder com a eleição dele, não. A eleição dele foi um ponto no meio de todo um contexto muito pior e muito mais profundo de uma manutenção do poder nas mãos dessa burguesia peruana.
quando eu falei no editorial que eu sinto o cheiro de lawfare, tanto no caso dele quanto no caso da Cristina Kirchner, a Kirchner também está sendo acusada de corrupção lá num processo que é muito parecido com a Lava Jato no Brasil. Pô. Toda essa questão da utilização do argumento da corrupção para incriminar determinados líderes progressistas acabou virando uma espécie de prática extremamente comum do judiciário latino-americano. E aí o nosso ouvinte mais crítico pode até dizer, pô, mas vocês vão até desconsiderar todo o processo legal e jurídico em torno disso. Eu digo que não, a gente não desconsidera. A gente lamenta que ferramentas tão necessárias como as ferramentas jurídicas sejam utilizadas com fins políticos. Isso é o fim da picada, né? E de fato, eu particularmente leio dessa forma esse processo lá no Peru. Claro, o Castilho não tinha que declarar estado de sítio, o Castilho não tinha que partir para um possível golpe de Estado, mas em momentos onde decisões extremas precisam ser tomadas, é muito a chance de risco é muito grande, a chance de erro, na verdade, o risco de erro é muito grande. E talvez, acredito que tenha sido um erro muito forte dele, que acabou acelerando um processo de impeachment que talvez pudesse ter sido evitado com diplomacia ou com a velha política, né? Você chegar e conversar e organizar não um acordo, mas apaziguar os lados. Dentro desse contexto todo, o que eu queria falar? A criação de uma moeda única para o Mercosul seria algo fantástico, seria algo que fortaleceria o bloco, algo que, inclusive, recuperaria enfim, o quão sólido era o Mercosul antes de todo esse processo, da chegada do Bolsonaro e de jogar o Mercosul para o último lugar de interesse dele, por aí vai. Inclusive, nesse processo, a China foi se aproximando e começou a fazer acordos bilaterais com determinados países, que fez com que a sua influência na América Latina crescesse, em detrimento da importância do Mercosul. O grupo político ligado ao Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, eles são tão idiotas que eles achavam que ao fazer com que o Mercosul ele se dissolvesse ou se enfraquecesse, eles acreditavam que os Estados Unidos iam se beneficiar, e no final das contas não foi isso. Quem se beneficiou foram os chineses no processo de alianças econômicas. O fortalecimento do Mercosul colocaria novamente o Brasil no centro desse processo e, consequentemente, o Lula como o principal líder desse Mercosul. Mas aí é que entra a questão política nesse processo. Eu acho muito difícil que os setores conservadores na América Latina eles fiquem simplesmente de braços cruzados e aceitem esse tipo de processo, porque para eles não vai ser assim tão interessante. Eu leio dessa forma essa possibilidade de uma moeda única do ponto de vista político. Como é que vocês leem isso? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Olha, eu honestamente, Pablo, eu vou dar minha opinião um pouco polêmica de alguém que trabalhou um tempo na parte da agricultura. O agrobusiness, o agronegócio, ele vai ver sempre a vantagem para ele. Você pareando as suas exportações, né, os fundos, né, as grandes traders, né, para ir parear com uma moeda única, isso
também pode ser positivo para a gente. Por quê? Porque a Argentina, ao invés, vamos supor, de dar 8 pesos argentinos, né, 8 pesos, ao invés de 5, né, para eles exportarem e comprar mais, ou eles venderem mais, porque eles comercializam em commodity, eles não comercializam só em dinheiro. Então, se eu prometi vender para a China 10 toneladas e a minha produção foi 8, eu vou comprar 2 toneladas de alguém. E é mais interessante que eu compre do Brasil, porque a tarifa está melhor. Então, eu acho que esses setores mais conservadores, eles vão olhar, na verdade, de acordo com o que vai ser um ganho para eles. Né? A gente não pode esquecer que o Brasil hoje é um grande produtor de soja, principalmente, né? Não só o Brasil, né? O Mercosul é o que mais exporta soja, né? Das commodities é soja, ferro, petróleo, milho e carne bovina. São os principais produtos do Mercosul. E eles não comercializam só em dinheiro, eles comercializam em safra, em produção. Então, eu acho que se isso for benéfico, eles vão se render a isso e eles vão não só comprar, como fazer um lobby pesadíssimo nas duas casas para que isso passe. Eu também concordo com a Catiane, eu acho que passa, que é uma possibilidade muito grande de fortalecimento pro bloco, principalmente para a Argentina e pro Brasil, né, nesse momento que a gente está passando. E é uma ferramenta que vai fortalecer muito a gente. E é um momento onde a gente precisa pensar nisso, até por conta dos fatores externos que a gente tem, a briga da China com os Estados Unidos, a guerra na Ucrânia com a Rússia, e por aí a gente tem vários outros fatores que podem, de certa forma, afetar a gente, e a gente tendo essa moeda aqui circulando internamente, isso facilita muito a comercialização, isso facilita muito a estabilidade econômica, pelo menos da nossa região. Eu acredito que realmente essa questão de uma moeda única pode ter uma consequências a longo prazo, a gente tem que analisar isso, que pode reduzir essa dependência econômica do dólar. E isso seria uma vantagem para uma economia local, porque a gente vê que todos os locais estão unificando suas economias. Não dá para tentar bater de frente com economias de grande porte, como o dos Estados Unidos e da China. Isso aí é inviável para qualquer economia. A Europa mesmo se unificou em torno da União Europeia, de uma moeda única do euro. Ter uma moeda local seria uma forma de fortalecer a economia da América do Sul, principalmente dos países membros do Mercosul, em torno de tanto reduzir essa dependência do dólar, como também facilitar essa negociação, essa transição de produtos, né, dentro desses países membros, tanto para evitar essa questão da flutuação de preços. Muitas vezes um determinado produto que acaba sendo dependente da flutuação do dólar acaba prejudicando economias locais que não vão negociar esse produto em dólar. Eles poderiam negociar o produto no suco, na moeda única do Mercosul. E isso seria uma vantagem, evitaria essa flutuação e essa dependência do dólar, porque a gente sente muito esse impacto de produtos que acabam sofrendo com a flutuação do dólar na nossa cesta de mercados, no biscoito, nos derivados do trigo, vai no carro que abastece com combustível, já que o petróleo acaba sofrendo com essa flutuação do dólar, o trigo sofre com essa flutuação do dólar, ou seja, ter uma moeda única poderia ser um dos mecanismos para que os produtos negociados dentro desse bloco não sofram com influências internacionais que acabam afetando apenas o dólar. Não, eu só ia fazer um comentário, até complementando isso um pouco que o Kleber estava falando e com o que eu falei agora há pouco do fortalecimento. A gente está começando a ver um efeito cascata da quebra dos bancos, né? E um exemplo que seria muito interessante é caso se a gente tivesse essa moeda hoje, né, já em circulação, a gente estaria de uma certa forma muito mais blindado do que a gente está agora nesse momento. A gente estaria, né, não estaria dependente, como o Kleber falou, do dólar para poder fazer qualquer tipo de negociação, porque a gente tem começado a ver
hoje na quinta-feira, a gente está gravando hoje, ontem um banco europeu falou que não vai conseguir pagar, que está quebrando, a gente teve o banco nos Estados Unidos quebrando, então assim, é algo que agora vai começar a flutuar, é algo que agora a gente está muito dependente do dólar, que se a gente tivesse já essa moeda, poderia ser algo que segurasse um pouco mais. Agora, irmãos, é o seguinte, a paz do Senhor para vocês, mas tem uma coisa que eu preciso levantar aqui pra gente debater, pô. Eu concordo com todos vocês, uma moeda única do Mercosul seria fantástica, fenomenal, como eu falei, né? E inclusive retroceder alguns passos a China, que entrou aqui com gás total. Mas eu preciso lembrar que assim, todo o processo social, político, enfim, ele tem algumas esferas de recorte, vamos dizer assim. Quando a gente fala sobre essa questão de uma moeda única, a gente tem a questão econômica, a gente tem a questão política, só que a gente também tem a questão ideológica, pô. Vocês estão desconsiderando, por exemplo, que movimentos nacionalistas não comecem a se movimentar e dizer que isso é um processo para a criação de uma união de repúblicas soviéticas na América Latina, como já começaram a falar. Vem o setores, e setores conservadores desses países, eles se organizarem e fazerem movimentações, podem ser as mais malucas possíveis, a gente pode até colocar aqui como malucas, mas setores conservadores, eles se manifestarem do ponto de vista do nacionalismo para combater essa questão. Nós tivemos na Grã-Bretanha o movimento do Brexit, que retirou eles da zona do euro. Claro, teve todo um processo de trabalho da Cambridge Analytica, de difusão de fake news e tal. E quem é que disse que na América Latina nós estamos remediados contra isso? É óbvio que não. Então, claro, do ponto de vista econômico seria fantástico, mas eu reforço, nós teremos entraves do ponto de vista ideológico e político, consequentemente, em torno disso. Eu ainda acho que vai ser um processo muito, mas muito difícil de ser aprovado por todas essas nuances e principalmente por esses nacionalistas de merda que a gente tem, os tais patriotas, que não acabaram não, viu? Não pensem que acabou não, que eles estão por aí, viu? Não, Pablo, eu entendo o que você está falando justamente pela questão ideológica, mas alguém está financiando esse grupo. E quem está financiando esse grupo é o maior interessado por uma moeda comum. Então, assim, a minha opinião pode ser até polêmica, mas eu acredito que assim, quando eles porque esse pessoal, quem tem muito dinheiro, quem é o agrobusiness que a gente fala, né, que é o negócio mesmo, quando eles olharem a questão de como isso pode ser vantajoso, porque assim, o Mercosul, verdade seja dita, né, de fato, a gente está no enfraquecimento do bloco, mas o que eles mais têm interesse mesmo é de vender o que eles têm, né, o primeiro, principal destino dos produtos do Mercosul é a China, então assim, os Estados Unidos já está até desmancando, então assim, eu acredito que do ponto de vista econômico, sendo interessante para essa galera, o resto ele é enfraquecido automaticamente porque não vai ter um financiador. Então, bom, né, posso estar errada, obviamente, mas na minha visão a questão econômica entra antes da questão de ideologia para esse pessoal. Eu vou dar um exemplo. Final do governo Dilma. O processo político que estava acontecendo foi absurdo e abissal. Mas muita gente esquece que houve um boicote econômico de grandes latifundiários e grandes os caras do negócio para fazer com que realmente a economia se lascasse todinha. Existe todo um processo de interesse econômico, claro, mas também existem interesses políticos, pô. Os caras estavam escravizando nordestinos um dia desse ali nas vinícolas do Rio Grande do Sul. Essa galera não tem escrúpulos não, mas assim, eu tô fazendo esse contraponto, mas é mais pra gente debater mesmo, pra ver se sai alguma coisa. É saudável, né, ser o contraditório, mas assim, veja bem, eu tô falando do meu ponto de vista, eu acredito que economicamente isso é extremamente viável, não só as grandes trades, né, as Cargill da vida aí, como também as cooperativas, as grandes cooperativas, né, eles não vendem dólar, eles vendem por produção. Então, se eu me comprometo a sei lá, vender 30 toneladas e eu só tiver
tiver alguma quebra de safra, vamos por aqui no Brasil, de, sei lá, 8 toneladas, eu vou comprar da Argentina por um preço menor do que ter que exportar da China, vamos supor, por uma tarifa comum, por algum tipo de suspensão, né, das tarifas alfandegárias. Então isso pode movimentar bastante. Internamente isso é interessante para eles. Porque os grandes mesmo, não os pequenos produtores, né, que são os que alimentam de fato o Brasil, mas os grandes produtores, principalmente de soja, milho, para eles vai ser uma ótima, né? É um país vizinho, né? Tanto que o Paraguai também é um grande parceiro, né? Tem muitos brasileiros que têm produção no Paraguai, né? Argentina também, Uruguai e Argentina. Então, assim, eu acredito que seja muito viável, principalmente para o agrobusiness, e eles façam um lobby pesadíssimo para que isso avance, inclusive. Não como moeda única do bloco, mas como moeda de transação econômica mesmo, de transação comercial. Mulher, com essa elite escravagista colonial que a gente tem, eu acho muito... Mas tudo bem. Eu posso estar enganada. Eu acho que os interesses econômicos ainda assim estariam primeiro, Pablo, não sei, né? Eu posso estar enganada, mas a parte econômica com certeza ia pesar mais no bolso. Eu acho que pego também essa própria... o que Catiana está falando. A gente sabe muito bem que no Brasil... não teve golpe agora, nesse ano, por duas coisas. Tanto não teve o apoio dos Estados Unidos, como também teve aquela pressão econômica da Europa, principalmente a pressão econômica da Europa, dizendo, se teve golpe, vocês não exportam pra gente. E aí o agronegócio ficou ali dando aquelas mexidas, tal, teve o movimento de 8 de janeiro, mas a gente sabe realmente que não teve um golpe de Estado aqui com tanque, com militares na rua, aquele, digamos, o golpe clássico mesmo, por causa disso. Porque, o tradicional, porque um dos Bs da bancada, a bancada do boi, disse, opa, se a gente fizer um golpe, vamos falir, porque a gente não tem para quem vender boi e soja, a gente não tem para quem vender. E aí, pegando esse gancho de Catiana, acho que realmente... a partir do momento em que for de interesse dessas pessoas, isso aí pode vir desenrolar. Não uma moeda como o euro, digamos, uma moeda de corrente dentro dos estados, mas pode até se pensar, não sei, não sou economista, mas uma moeda que sirva para negociações entre nações, algo do tipo. Como eu estou dizendo, não sou especialista, não sou economista, mas... pode-se pensar em algo assim. A sua suspeição é válida, Pablo. Super. e não dá para confiar mesmo. Né? Com a elite do atraso que a gente tem, meus amigos, eu acho muito, muito complicado. Bom, vamos para as nossas indicações. Já está chegando em uma coisinha, rapidinho. Mais rápido, 1 minuto, Kleber. Valendo. Só, Felipe estava falando, né, da quebra dos bancos. A gente só lembra uma coisa, né, para essa galera que com certeza tem uma galera liberal que assiste a gente. Neoliberal, porque o liberalismo clássico morreu, acabou. Uma galera neoliberal que assiste a gente e depois fica pensando, eles pensam nesse negócio de Estado ajudando todo mundo, não sei o quê. Eu vejo o neoliberal reclamando por causa da passagem de avião de R$200, mas aí na hora do Estado malvadão aí ajudar banco quebrado, fica todo mundo, mais. Discurso de neoliberal mesmo é só quando é para ajudar pobre. Quando é para ajudar pobre, eles ficam tudo doído. Esperem aí a oposição ao Mercosul ficar dizendo que a gente tá querendo criar um Ursal, viu? Se liguem. Criar o hino. Pois é. Vai ter gente comentando aí, falando que a gente é adepto ao Ursal, tá? Vai ter vídeo dizendo Foro que de isso é São Paulo. Vai ter vídeo dizendo, isso aí os globalistas estão querendo criar uma nova União Soviética. Pablo, não que eu não seja a favor. Eles vão descobrir, Pablo, que a gente tá gravando no Fórum de São Paulo, Pablo. Eles vão descobrir isso, caramba. Nossa, sim. Pois é, a gente ri, mas eu fico lembrando que a gente ria pra caramba do Bolsonaro e das loucuras dele. E a desgraça virou presidente, né? Enfim, não digo mais nada. Pois é. Bom, vamos pra... inclusive... Catiane Bispo, você tem 1 minuto. Eu só já tem quase a hora. De 20 segundos. Inclusive, os estudiosos dizem que precisa parar de chamar essa corrente de extrema-direita de bolsonarismo e falar extrema-direita. Justamente para ele sumir do Senado, né?
Pronto. Não, Pois mas existe ainda uma outra corrente. Existe uma outra 10 corrente. segundos, viu, Felipe Monsanto? Separando o bolsonarismo, o que é bolsonarismo? É uma nova onda que precisa ser estudada e também a extrema-direita. O bolsonarismo tá ali, ó, páreo a páreo, mas tem as suas peculiaridades ali, né? Tá bom, eu vou cortar o microfone de todo mundo agora. Censura! Bom, Estão censurando! Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Vamos para as nossas indicações. É o momento do nosso podcast, né? A reta finalzinha aqui da nossa gravação. É o momento em que a gente faz essa curadoria gostosa de conteúdo para você assistir, ouvir, ler, né? Relaxar ou não, né? Ou pensar muito nesse final de semana em que você nos ouve aí enquanto lava os pratos, enquanto arruma a casa, não sei o que é que você está fazendo. Essas indicações, elas são dedicadas com muito carinho, com muito afeto às pessoas que mantêm esse projeto funcionando, né, Kleber Roberto? Isso mesmo. Nós agradecemos muito a todos os apoiadores do Historiante, pessoas que acreditam aqui no portal Historiante, que está voltando aí a crescer lentamente no Instagram, já que a nossa página foi derrubada, mas estamos aí sempre postando novidades todos os dias. Estamos repostando textos, os principais textos já estão sendo postados, que vão servir como base para vocês. Temos aqui o nosso podcast, temos também o nosso canal no YouTube, que está meio parado, mas tem muito conteúdo interessante que serve para vocês. Enfim, é um verdadeiro portal que vem levando conhecimento para todos. E nós agradecemos muito as pessoas que auxiliam aqui o Historiante a fazer toda esta rede de informação e de conhecimento. E nós mandamos aqui um abraço para Flávio José dos Santos, que é o apoiador, não é o 007, é o 001, Reinaldo Coelho e Ana Paula de Oliveira. A vocês e a todos os outros apoiadores, muito obrigado, agradecemos muito, porque é essa pequena contribuição de vocês que ajuda muito o Historiante a continuar aí difundindo um conhecimento. E as indicações que começa sou eu, que agora o sal acabou. Tá, Kleber, eu deixo. Não. Mas deixa eu falar da Aurelo, porque assim, a gente começou acho que tem uns 2 programas a falar sobre isso. A Aurelo, você que nos ouve, curte nosso conteúdo, você pode nos ajudar, né, sendo apoiador. Ajudar financeiramente com R$4 mensais. E aí, qual é a nossa sugestão? Seja nosso apoiador na Aurelo. Tem o Apoia-se, apoia.se/Historiante, e tem a Aurelo. Você pode apoiar em qualquer um. Mas se você nos apoiar na Aurelo, vocês vão nos ajudar em dobro. Porque a Aurelo está com uma campanha para criadores de conteúdo em que a cada apoio que a gente recebe, a Aurelo dá uma bonificação a mais, sabe? Então, se você aí quer nos ajudar aí a pagar a hospedagem do site, a manutenção aqui da galera, a pagar os fornecedores e tal. Se você quer nos ajudar, você pode, é só contribuir com R$4 mensais na Aurelo, e isso sabendo que a Aurelo ainda vai dar uma bonificação pra gente. Olha só que bacana, sabe? Você vai ajudar o seu criador de conteúdo preferido, que é o Historiante, tá? Então, aproveita esse mês, tá com essa campanha, então aproveite agora, já vá na Aurelo, né? Se você não tá ouvindo a gente na Aurelo, baixe o aplicativo da Aurelo na Play Store, comece a ouvir os podcasts através da Aurelo e já clique lá em apoiar o Historiante, que vai ajudar
e muito a galera aqui, viu? Saiba disso. Bom, vamos para as indicações. Manda bala, Kleber. Bem, vamos lá para as indicações. Bem, eu vou indicar um filme, que é um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme internacional. Não ganhou, mas recomendo a todos assistirem, que é Argentina 1985, que é um filme que se baseia na história dos promotores. Eu acho que é Júlio Estracera e Luiz Moreno, que eles começam a investigar e processar os envolvidos na ditadura militar da Argentina, que foi uma das mais sangrentas aqui da América do Sul. E este filme é interessante porque a gente tem um costume, né, de ver aqueles filmes, digamos, de justiça, de judiciário americanos, dos hollywoodianos, que é aqueles filmes que é romanceados, todos espalhafatosos, super, digamos, enfeitados, cheio de adereços. E esse filme não, filme, digamos, com um processo judiciário mais, digamos, cru, direto. Não tem esse arrodeio hollywoodiano. Eu acho que uma das partes interessantes do filme é exatamente isso, que eles querem mostrar realmente o que fizeram no processo de investigação e de punição dos envolvidos na ditadura. Algo que faltou no Brasil. Por isso que é um filme que é bom todos assistirem, porque a gente vê como os argentinos lidaram com a sua ditadura. Algo que faltou aqui no Brasil. E como dicas musicais, eu vou indicar aqui 2 musiquinhas bem interessantes, que é a música Black Hole Sun, do Soundgarden. Essa música aí é só pra gente voltar ali um pouco, lá nos anos, na década de 1990. Esta música é de 1994, ou seja, tá fazendo aí quase 30 anos, tá fazendo 29. Que é a música que vai falar sobre a questão das pessoas más no mundo, das pessoas que acabam estando ali no entorno de pessoas boas, e o desejo é exatamente isso, um buraco negro para levar as pessoas más deste mundo. E a outra é porque a gente está gravando aqui um dia depois da data em que lembramos da partida do rei, o rei da música brasileira, o Tim Maia, que ele infelizmente partiu dessa aqui no dia 15 de março, e a gente está gravando no dia 16 de março, e estou deixando a música Ela Partiu, que é uma música assim que é utilizada por muitos como um exemplo de trabalho vocal, que é admirado não somente por músicos, instrumentistas no Brasil, mas ao redor do mundo. Quem escuta essa música diz, poxa, como é que ele está alcançando essas notas vocais assim, tão parecendo simples, algo que para músicos profissionais é difícil. Estão aí as minhas indicações. Quem pega o fio agora? Vou aproveitar. Bom, eu vou deixar como dica primeiro o filme Onde a Coruja Dorme, que fala sobre a questão dos compositores do Bezerra da Silva. Bezerra da Silva é uma figura extremamente carismática, né? Um senhor que morava no morro do Rio de Janeiro, e traz um recorte muito interessante dos compositores dele, né? Que fala da vida no morro e com irreverência, e tratava da questão do racismo, do classismo, de um modo bem irreverente no cotidiano da comunidade. Onde a Coruja Dorme está disponível no YouTube, vale muito a pena, assim, vocês vão se divertir bastante assistindo esse documentário, né? Coloquei aqui um filme, mas é um documentário muito interessante, muito legal, e vale muito a pena, né? Falar sobre o samba, sobre a voz mesmo da comunidade, e ver o recorte de cada um é muito legal, muito bacana. E eu vou deixar aqui como sugestão, já que a gente está falando de Latinoamérica, 2 artigos que eu escrevi para o jornal Zero Águia, falando sobre a crise no Peru, institucional, falando do Peru, a crise institucional que está abalando o Peru, e o especial da América Latina falando da posse do Gabriel Boric. Também teve um episódio aqui no Historiante, né, a gente falando tanto do Peru, tanto quanto do Gabriel Boric, que fez 1 ano essa semana agora, que ele tomou posse no Chile. Teve uma derrota aí, né, na Constituinte, mas segue buscando abrandar e ter esse marco, né,
enfim, que pode impactar diretamente o governo dele, mas tem aí como meta essa constituinte no Chile. Deixo aqui como sugestão também esses 2 artigos e os 2 episódios que a gente tem aqui no Historiante para entender um pouquinho do que acontece tanto no Peru quanto no Chile também. E dica de música eu vou deixar 2, uma que eu tenho escutado muito, não sei o porquê, que é Na Estrada, da Marisa Monte, e Para Tu Amor, de Juanes, né? Já que a gente está falando de Latinoamérica, vamos falar um pouquinho sobre outros cantores aqui, que vale super a pena conferir também. E é isso, essas são as minhas indicações da semana. Catiane tá do lado de um autódromo da Fórmula 1, vocês ouviram, né? Ela mora nos fundos de Interlagos. Passou Sim. uma Ferrari aí agora. Eu moro aqui numa avenida, então às vezes tem esses pilotos aqui, mas... E é rota de avião aqui também, às vezes parece que é um trator passando aqui, um barulho terrível. Bom, eu vou para as minhas indicações. Eu terminei hoje. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu gosto de jogar a franquia Assassin's Creed. E eu terminei de jogar, inclusive uso nas minhas aulas de história, né? Terminei de jogar ontem a Assassin's Creed Syndicate, que se passa na Revolução Industrial. Fica com a minha sugestão porque, assim, é de uma riqueza de conteúdo histórico mesmo. Toda aquela questão da era vitoriana, o desenvolvimento das máquinas, a criação, ou pelo menos o estabelecimento ainda maior do abismo entre a classe trabalhadora e a burguesia ascendente, com o capital, com a acumulação de capital, lá no princípio dos processos da construção do capitalismo e tal. Então é um jogo muito bacana, mas eu confesso que o mais bacana de tudo isso, sabe o que era? Era eu entrar em algumas missões para libertar crianças do trabalho em fábricas e sentar porrada em burguês safado. Pensa numa coisa bacana e gostosa é fazer isso jogando Assassin's Creed Syndicate, viu? É uma coisa de lavar a alma, sabe? Encher burguês de porrada. E a outra indicação é a série O Consultor, que tá na Amazon Prime, que eu comecei a assistir. E eu tô achando interessante porque eu gosto de séries e filmes que me deixam reflexivo, com a pulga atrás da orelha e tentando entender o que porra é que tá acontecendo, sabe? Que me instigam a pensar e tentar descobrir o que é que tá rolando. E por enquanto eu ainda não terminei a série, mas já indico aí quem tá nos ouvindo, comece a assistir. Se a gente terminar junto, aí você manda mensagem pra mim dizendo o que é que você achou da série, tá? Porque até o momento eu tô gostando. E pra nossa playlist eu vou mandar aqui uma música que eu encontrei recentemente, Me Deixa Te Amar, da Lisa Lu. É uma música dançante, bem bonita, bem legal, e inclusive sugiro que vocês escutem Lisa Lu, as outras músicas dela, tá? É uma cantora muito bacana, muito boa. É uma cantora negra brasileira. Na verdade, hoje só tem artistas negros aqui das minhas indicações. E 2 músicas do JP. É uma parceria dele com a Bruna Black. Eles fazem o duo chamado Avoar. E a música é Comum. É uma música sensacional. Sensacional. É de você ouvir 300 mil vezes e não parar de ouvir, porque ela é muito boa. E a outra música é Errata Perfeita, essa só do JP. O JP é um músico fantástico. Se você que está nos ouvindo aqui nunca conheceu o trabalho do JP, vá agora nas redes sociais dele, bote j.p, eu acho que é assim que está o arroba dele, ou vá no Spotify ou no Deezer, ou seja lá qual for o aplicativo que você usa para ouvir música, bote JP e escute as músicas do cara. É um músico fantástico e ele tem uma voz, ele é barítono, né? Ele tem uma voz fantástica, um cantor maravilhoso, um compositor muito bom e um músico ainda melhor, né? E é isso, são essas minhas dicas. Passo a bola para Felipe Monsanto. Vamos lá, vou fechar aqui então. Eu vou fazer uma indicação. Eu assisti de novo
essa noite, essa madrugada, a segunda temporada de Manhãs de Setembro, que é uma série da Amazon Prime Video que traz a Lineker, uma cantora trans brasileira, que ganhou o Grammy Latino, né? A única mulher trans que ganhou o Grammy Latino até hoje. E conta a história, a primeira e segunda temporada conta a história de uma mulher trans que está em busca da sua independência, que está em busca atrás dos seus sonhos. E na primeira temporada, ela descobre que tem um filho com uma amiga da adolescência. E aí vem debatendo muito sobre relações, tudo. E nessa segunda temporada traz muito uma questão de família, de relacionamentos. Quem é família? Quem são as nossas relações? O que nos une? É sangue? É necessidade? Então, assim, traz algumas reflexões muito interessantes a respeito da vida, e é uma série que me desperta muitos questionamentos a respeito de família, de feminilidade, de relacionamento, de amor, sabe? Então, assim, vale bastante a pena. E de música, eu vou indicar 2 músicas aqui. Hoje, uma é a minha música preferida do Los Hermanos, chamada assim, De Onde Vem a Calma. Eu tenho uma frase dela, inclusive, tatuada, que é o último verso da música, na verdade, eu tenho ele tatuado, que eu sou apaixonado. E também da minha cantora preferida, a Cel. 10 Contados da Cel. Então, De Onde Vem a Calma do Los Hermanos e 10 Contados da Cel aí pra uma baladinha no final de semana meio romântica. O Felipe hoje gastou todo o repertório dele de Cel e Los Hermanos, não é possível. Tá ligado, né, Eu Felipe? pensei que você ia jogar na roda. Eu pensei que você ia jogar na roda o que eu falei no grupo de manhã, quando a gente estava confirmando o horário. Ele ameaçou aí. Felipe terminou um relacionamento para ir no show dos Los Hermanos. A gente tem que respeitar isso, porque não é todo fã que patrocina um show por ano dos Los Hermanos. Pois exatamente. Exatamente. Essa conversa rendeu no episódio passado. E vem aí o musical do Los Hermanos. Vai estrear agora esse mês no Rio de Janeiro. Exato. Já tem o ingresso comprado. Já tem o ingresso comprado para maio em São Paulo. Não tá proibido. Não. Não tá proibido. Não tem uma lei não que proíbe essas coisas, não. Tá vendo, Pablo? Melhor coisa do mundo, melhor coisa do mundo que existe é Los Hermanos. Tá vendo, Pablo? Agora faz o L aí, faz o L de Los Hermanos agora. Sai daí. Verdade. Sai daí, maluco. Faz o L de Los. Sai daí, bicho. Sai daí, maluco. Todo dia é isso, porra. Ok, meus amigos, então chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. Queria agradecer muito a você que nos ouviu até agora, você que tá aí com o ouvidinho coladinho no seu fone ou no celular, ou seja lá onde for, acompanhando a gente. Muito obrigado, saiba que a gente produz esse podcast aqui pensando em você, para produzir a coisa mais gostosa de se ouvir, o podcast mais gostoso de se ouvir, que nem o Felipe fala com a Cel, né? A coisa mais gostosa, a voz mais gostosa. O podcast mais informativo para você ouvir até o final. Meus amigos, abemos, né? Ou não abemos? Abemos episódio. Abemos, fumaça branca, fumaça branca. Então, com alegria nos olhos, quer dizer, alegria no coração e sorriso nos olhos, eu me despeço de você junto com os nossos colegas e vamos dar o nosso tchau coletivo no 3, 1, 2, 3, tchau! Tchau! Pensei que fosse Felipe agora que ia falar, não ia dar tchau. Ah, não. O Weber morre.